Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lupão. Dessa vez, mais um vídeo sobre o palpite. Palpite do segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Quatro jogos bem interessantes: Corinthians e Juventude, Atlético Paranaense e Vasco, Atlético Mineiro e São Paulo, Flamengo e Bahia. Mas sem mais enrolação, não deixa de comentar aí embaixo quem você acha que vai passar de fase. E vamos para os nossos palpites de hoje, pessoal. Corinthians e Juventude, o primeiro jogo vai ser disputado aqui em Itaquera, amanhã às 9 horas da noite. Corinthians que perdeu o primeiro jogo por 2-1 para o Juventude, porém conseguiu um gol no final da partida que consegue colocar de volta o Corinthians nessa disputa. Lembrando que o Corinthians não vai ter o zagueiro Kaká, que foi suspenso. Também pode não contar com o Félix Torres, que está jogando pela seleção, e quem sabe é uma dúvida para esse duelo, né? Vai chegar em cima da hora para a partida. E esperança na dupla Garro e Tales, que tem feito bons jogos e comandaram a vitória do Corinthians contra o Flamengo no último final de semana. Destaque também para o Yuri Alberto, que jogando um pouquinho mais deslocado na ponta, tem dado resultado e ajudado o Timão a conquistar pontos no Brasileirão, né, pessoal? Novamente, o Corinthians já enfrentou o Juventude 3 vezes esse ano, foram 3 derrotas. Na verdade, não, 3 derrotas não. 2 derrotas e um empate, que o Juventude jogou com 2 jogadores a menos, ou seja, quase uma derrota para o Corinthians, né, pessoal? E na Sul-Americana, quando disputou nas últimas fases aí de classificatórias, acabou perdendo em casa por 2-1 e vencendo nos pênaltis diante do da equipe do Bragantino, pessoal. Lembrando que o Neneca é o grande destaque do time, fez uma grande atuação contra o Bragantino na disputa de pênaltis e classificou o Corinthians. E também o Corinthians vem de ponto positivo aí, venceu o Flamengo dentro de casa. Um jogo bem interessante e para mim, apesar dos pesares, é o favorito, vem embalado, contratou alguns jogadores interessantes para a próxima fase da Copa do Brasil, mas primeiro precisa vencer o Juventude, que pelo contrário não vive grande fase desde a saída do técnico Roger Machado, tem tido dificuldade de se encontrar, conseguiu vencer o Corinthians pela Copa do Brasil, mas no Brasileirão faz uma campanha de Z4 nesse retorno e uma campanha de Z4 com o técnico Jair Ventura. O histórico é positivo contra o Corinthians, mas eu acredito que o Juventude não vai ter força para poder segurar o Corinthians. O Corinthians vai vencer. Quem sabe o jogo pode ir para os pênaltis, o Juventude consegue alguma coisa nos pênaltis, mas eu acredito que o Corinthians consegue reverter esse jogo dentro de casa e se classificar para a semifinal do Brasileirão. O que pode não ser tão bom para o Corinthians, que vive uma fase ruim no Brasileiro, e talvez comece a querer poupar no Brasileirão. Vamos ver como é que o Corinthians vai lidar com essa situação, lembrando que o time também está classificado na Sul-Americana. Segundo jogo, pessoal, Atlético Paranaense e Vasco. O Atlético Paranaense, pessoal, separei aqui para vocês, olha, uma hegemonia de 17 anos sem vencer, sem perder para o Vasco, né, pessoal? Então, desde 2007, o Atlético Paranaense perdeu de 4-2 do Vasco, que o time não perde dentro de casa. Se a gente olhar aqui os últimos jogos, o time do Vasco dificilmente consegue até fazer gols no Atlético Paranaense, mas às vezes o Vasco não precisa nem de um golzinho, às vezes com um empate em 0-0 já é o suficiente para se classificar. Lembrando que o CAP vive o seu ano do centenário, é um time que gosta muito de Copas e está vivo na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. E esses são os objetivos da equipe paranaense nesse ano, que não vai contar com o Fernandinho. E vem de 2 derrotas para o Vasco seguida, 2 jogos bem difíceis, tomando gol de virada nos últimos minutos e perdendo por 2-1. Mas é um time que dominou o Vasco nos primeiros tempos desses jogos e pode conseguir um bom resultado, uma boa partida dentro de casa. O Vasco não vai poder contar com o Felipe Coutinho, que segue fora, mas vai ter o retorno do Payet, que deve começar no banco. E também conta com o Verratti para poder comandar o time nesse duelo, que também deve ter David, Ryan, deve ser o trio de ataque do Vasco para essa partida. O Vasco deve ir com um time bem forte fisicamente para poder segurar o CAP, mas eu acredito que o histórico positivo do Atlético Paranaense contra o Vasco vai prevalecer. E dentro desse jogo, o Atlético Paranaense vai vencer. Se esse jogo vai para os pênaltis ou não, eu não sei. Acredito que o Vasco tem um favoritismo nos pênaltis, já conseguiu se classificar na Copa do Brasil dessa forma, e acredito que o CAP vai vencer no confronto normal, beleza, pessoal? Então vamos aqui de CAP para esse duelo. Galo e São Paulo, mais um jogo entre duas equipes bem interessantes, duas equipes que também estão vivas na Libertadores e também muito bem classificadas no Brasileirão. O Galo conseguiu um grande resultado no primeiro jogo, pessoal. Venceu o São Paulo por 1-0, um golzinho ali aos 45 do segundo tempo. Já havia vencido no Brasileirão o tricolor paulista também por 2-1, ou seja, vem de 2 vitórias seguidas no ano contra o São Paulo, que não tem tido um bom retrospecto diante do Galo. Lembrando, pessoal, que o Atlético Mineiro teve alguns jogadores que foram convocados. Caso do Guilherme Arana, Júnior Alonso, Vargas e Alan Franco, jogadores que costumam jogar como titulares pelas suas seleções, ou seja, vão vir desgastados para esse confronto contra o São Paulo. Lembrando também, pessoal, que o jogo vai ser lá na Arena MRV, não é um estádio que tem dado muita sorte para o Galo, apesar de ser sua casa. O gramado da Arena tem sido muito criticado e isso pode ser um ponto negativo para o Galo, que tem o retorno do Hulk, o jogador já voltou a alguns jogos e está embalado para poder ajudar o time contra o São Paulo.
Já o São Paulo também teve alguns jogadores convocados, pessoal. Muitos deles não são titulares para suas seleções, casos do Ferrarese e também de alguns outros jogadores, né? Lemais tem como principal ponto de positivo o Lucas Moura, que jogou um pouquinho nesses últimos jogos da seleção brasileira. É um jogador principal arma do time do São Paulo para esse confronto, que vem com tudo para poder tentar um resultado positivo diante do Galo. São Paulo não tem feito bons jogos recentemente, mas é um time muito perigoso. Se uma bola pingar ali para o Cagliari, pode ser fatal. E o Atlético Mineiro precisa tomar cuidado com esse jogador se quiser se classificar. Também precisa tomar cuidado com o Lucas Moura, que é o principal jogador desse time do São Paulo. Ponto negativo fica pelo Lucas Moura ter sido convocado e ser um ponto de observação como é que esse jogador vai render na volta. Lembrando que o time do Brasil joga hoje, terça-feira à noite, e o São Paulo já atua na quinta-feira, às 9h45, contra o Galo. Vamos lá, pessoal. Nesse confronto aqui, eu acredito que o melhor resultado que a gente pode apostar é na vitória do Atlético Mineiro. Foram dois confrontos esse ano, duas vitórias, apesar de terem sido jogos bem equilibrados, o Galo conseguiu prevalecer. E acredito que jogando em casa, o time do Mineiro vai conseguir vencer e convencer diante de sua torcida. Flamengo e Bahia, talvez o jogo mais desequilibrado aqui entre esses confrontos. O Bahia tem um técnico, Rogério Ceni, que tem 13 jogos diante do Flamengo e nunca venceu um confronto, e isso pesa muito negativamente. E o Flamengo, apesar de vários desfalques, né, acabou de confirmar que o De La Cruz não vai atuar, também não vai ter o Cebolinha, não vai ter o Michael, jogadores importantes do ataque do Flamengo. Vai ter o retorno do Gabigol e eu acredito que o predestinado vai ser fatal. O Pedro acabou selecionando pela seleção brasileira e não tem momento melhor para o Gabigol mostrar serviço e renovar o seu contrato. Eu acredito que ele vai ser o nome do Flamengo nesse segundo semestre do futebol brasileiro. E eu acredito que nessa reta final vai ser o cara que vai comandar o Flamengo diante dos adversários, tanto na Libertadores, no Brasileirão e na Copa do Brasil. Dito isso, pessoal, acredito que o Flamengo é o franco favorito para poder vencer essa partida. É o predestinado, não tem jeito, né, galera? E o Bahia vai tentar, de alguma forma, convencer e vencer o Flamengo. Foram dois jogos bem interessantes. No primeiro jogo, o Bahia foi até superior, criou mais oportunidades e acabou não sendo efetivo. Já havia tido esse problema diante do Botafogo também na rodada anterior no Brasileirão. Criava muitas oportunidades e parou no goleiro John. E eu acredito que esse seja o principal ponto negativo do Bahia. Falta um atacante matador, o Tassiano e o Everaldo não têm conseguido ser efetivos contra os goleiros adversários. Dito isso, pessoal, acredito que o Flamengo vai ser favorito e vai vencer esse confronto, beleza? Então, defini aqui mais ou menos os nossos candidatos, quem eu acredito que vai passar para a semifinal da Copa do Brasil. Mas antes de tudo, não deixe de comentar em quem você acha que vai classificar também. E até o próximo vídeo, hein, pessoal? Tchau!